Eu contraí o coronavírus e eu posso falar, não foi nada fácil. Ver muitas pessoas, até pessoas com grande poder de influência, menosprezando esse vírus, dando festas, dizendo foda-se a vida, mesmo depois de recuperado do vírus, não é nada legal. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência. Oi gente, meu nome é Ana Lu Lourenço e vou falar sobre tudo que eu passei nesses últimos dias estando com o coronavírus, com o Covid. E a primeira informação importante é que a gente estava seguindo com responsabilidade a quarentena. Nós fomos pouquíssimas vezes ao supermercado e à farmácia e mesmo assim usando máscara, utilizando álcool em gel. Então assim, a gente não sabe como foi a contaminação. O único contato com outra pessoa que nós tivemos em casa, essa pessoa não teve nenhum sintoma, tanto ele quanto os familiares. Então, os médicos descartam que foi transmissão por essa pessoa. E o único cuidado que a gente não estava tendo com excelência, que hoje a gente já segue, com a limpeza dos produtos que chegam em casa. A gente limpava, mas não com a atenção de hoje. E com certeza foi algum contato com o supermercado, então a gente não sabe da onde veio essa contaminação. Eu fui diagnosticada com pneumonia, mas depois eu falo sobre isso. E vou começar falando sobre os sintomas. De um dia para o outro eu comecei a ter calafrios, coisa que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, e um frio absurdo à noite, de madrugada. Foi quando eu acordei 2 horas da manhã e eu vi que minha febre estava mais de 39. Eu tomei a medicação, tomei paracetamol e essa febre cedeu. E desde o primeiro dia a gente já entrou em contato com o médico por videoconferência. Nesse período todo eu mantive contato com alguns médicos, alguns profissionais que me ajudaram bastante, e a indicação deles é que eu me mantivesse em casa, porque se eu fosse para um hospital, se não fosse necessário, minha carga viral poderia aumentar e eles queriam afastar essa possibilidade. Do primeiro dia até o dia de hoje, né? Eu tive praticamente todos os sintomas. Tive febre, como eu falei, um cansaço extremo, parecia que minha energia tinha sido sugada, tive muita dor de cabeça, tive dor de garganta, tive coriza, tive dor no corpo, compressão no peito, meu paladar e o olfato se mantiveram, mas o olfato ele ficou um pouquinho comprometido. Foram vários dias de bastante insegurança. No início eu fiquei com muito medo, eu não parava de chorar, porque é um vírus desconhecido e isso acaba sendo normal. Como falam, né, de todos os casos, 80 a 85% das pessoas acabam se recuperando bem e 20% das pessoas entram num processo mais grave da doença. E eu estava muito me focando nesses 20% e eu comecei a mudar meu pensamento e tentar trazer meu pensamento de forma positiva para que eu me recuperasse bem. E desde o início, no primeiro dia, depois de conversar com um médico, eu comecei a administrar todos esses sentimentos e comecei também a me fortalecer, tentar me fortalecer através da alimentação. Foi uma das minhas maiores preocupações também, em ficar em casa, me recuperando de repouso e com uma alimentação muito boa. Para isso, eu entrei em contato com amigas minhas que eu fiz nutrição ayurveda. Então, assim, desde o primeiro dia, eu que já faço uma alimentação muito boa, eu mudei toda a alimentação para que ela ficasse muito melhor e seguir orientações da Ayurveda para que eu também conseguisse, através da alimentação, me recuperar bem. O Eduardo, meu marido, também teve o coronavírus, ele já se recuperou 100% e os sintomas nele foram muito mais leves. Ele ficou só 2 dias, muito ruim de cama e depois administrando um cansaço. Então, o que eu vi com esse vírus é que ele se manifesta realmente diferente em cada pessoa. A oscilação dele comigo, no primeiro dia da segunda semana, parecia que eu já estava me recuperando
E no segundo dia da segunda semana eu comecei a ficar muito ruim de novo. Então assim, não é como uma gripe que você fica vários dias ruim e depois você se recupera, você toma medicação e se recupera. Com esse vírus é diferente, a oscilação de dias bons e ruins é muito grande. Hoje eu ainda estou fazendo uso de antibiótico, mas já estou sentindo que meu corpo está se recuperando. Desde o primeiro dia que o Eduardo começou a sentir os sintomas, ele começou a pesquisar muito sobre o vírus e o que a gente poderia fazer para se cercar de segurança estando em casa. E aí ele viu esse oxímetro, que era essencial para vocês analisar se você estava num processo bom ou não diante da doença. E desde o primeiro dia que eu comecei a ter os sintomas, a gente começou a fazer a medição. Eu coloco ele no dedo, ele faz a medição aqui nesse visor da saturação da oxigenação. Então isso avalia o quanto o meu pulmão está comprometido ou não em relação ao vírus, porque essa é uma das maiores atenções diante da doença. Isso daqui, a indicação do médico era que eu avaliasse isso 3 vezes, mas com certeza eu ficava praticamente o dia inteiro olhando, não era necessário através da indicação do médico, mas isso daqui garantiu que a gente ficasse em casa de uma forma mais tranquila diante de toda essa incerteza que esse vírus é. Então assim, como eu falei, a insegurança desde o início era muito grande, mas a gente começou a se cercar em relação às informações dos médicos para que a gente ficasse em casa de uma forma mais segura, e esse aparelhinho aqui ajudou muito. O nome dele é oxímetro. Então, desde o início, o que a gente usava era o oxímetro e um termômetro para medir a minha temperatura. E como eu falei, a minha febre ela durou 4 dias. Na verdade, ela durou 3 dias. No 4º dia eu fiquei bem e no 5º dia ela voltou bem forte e depois ela se estabilizou, mas oscilando num estado febril, numa temperatura que era mais segura em relação à orientação dos médicos em permanecer em casa. Outra coisa que a gente também comprou foi um medidor de pressão. Ele é digital e para que você garanta realmente a eficácia desse medidor, tem as orientações que você precisa seguir. E por que a gente comprou isso? Porque na segunda semana eu também comecei a sentir vários sintomas de que minha pressão ela estava oscilando. E desde quando eu comecei a medir, a minha pressão ela estava muito baixa. Nessa semana que a gente comprou, eu estava sentindo muita dor de cabeça, às vezes eu ficava tonta, e foi um período que eu fiquei, assim, que eu mais fiquei na cama por conta dessa dor de cabeça intensa. No final dessa segunda semana foi o que motivou realmente a minha ida ao hospital, porque a minha pressão estava muito baixa e o contato que a gente estava tendo com os médicos, eles acharam, a distância que a gente estava tendo esse contato, eles acharam melhor e mais seguro eu seguir para um hospital para avaliar, para uma avaliação realmente de perto de um profissional. Eu fui para um hospital aqui no Rio de Janeiro, a equipe me recebeu de forma incrível, maravilhosa, e lá eu recebi o diagnóstico de pneumonia. Uma pneumonia leve, mas que foi ocasionada, claro, pelo vírus. E, gente, além desse contato realmente importante dos médicos que eu tive, eu me cerquei muito da atenção da minha família e de amigos para que eu ficasse bem. Eu ficava em contato sempre com a minha família em Belo Horizonte, com a família do Eduardo em São Paulo, com alguns amigos, uma amiga minha médica em Salvador, para que eu conseguisse realmente um cuidado de todo mundo, e acabou que eu fiquei num círculo positivo a favor da minha recuperação. E todo esse contato também foi muito importante. Então aqui em casa eu fiz uma junção de um ambiente positivo, que foi com as orientações dos médicos em relação a seguir todas as orientações e medicações, muita meditação, alimentação saudável, como eu falei, e assistindo vários filmes, documentários que trouxessem esses pensamentos positivos
durante esse período. E hoje eu sigo em casa tomando antibióticos. Eu fiquei no hospital somente um dia não, eu fiquei uma noite, uma madrugada inteira fazendo vários exames, e esse contato todo com os médicos foi muito importante, além da minha família, com os médicos. Outra questão também que foi bem bacana e bem legal foi o contato que eu tive com médicos da telemedicina, que é do meu plano de saúde, porque foi um suporte a mais. Então, assim, quando a gente não conseguia falar com o médico, eu já entrava em contato com algum médico do meu plano de saúde, eles faziam contato comigo através de videoconferência, e como eu falei, essa atenção toda em casa foi através realmente da segurança que toda essa equipe de médicos transmitiu pra gente e nos dando assistência o tempo todo. Isso foi muito importante para que eu ficasse mais tranquila e mais segura diante de toda essa insegurança que é esse vírus louco. Outra coisa, essa indicação dos médicos em ficar em casa é importante, como eu falei, para que a carga viral não aumentasse, mas a indicação deles era que se um sintoma, ele poderia estar, né, ele poderia se manter, mas ele não poderia piorar. Uma das atenções foi a febre, ela ficou 3 dias, como eu falei, e no 5º dia eu também tive. Se eu tivesse mais um dia de febre, a indicação também era ir para o hospital, mas graças a Deus a febre eu consegui controlar. Outra atenção também era a compressão do peito. Se essa compressão do peito ela piorasse e se eu sentisse falta de ar, a indicação também era de ir para um hospital. E como foi com a pressão? Eu fiquei um dia inteiro fazendo a manutenção dessa pressão baixa, e quando chegou a noite essa pressão não aumentava. Eu tomei água de coco, tomei soro, porque disseram que poderia ser desidratação, e como essa pressão não aumentou, a indicação realmente foi de ir para um hospital. E lá, graças a Deus, a pressão ela conseguiu equilibrar, ela aumentou e realmente constataram que era uma desidratação, mas estando no hospital verificaram que estava com uma pneumonia através de uma tomografia. Se eu não tivesse ido para o hospital, com certeza essa pneumonia teria avançado um pouco mais, então graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou em casa me recuperando, eu já estou no final do antibiótico. Em alguns momentos eu ainda fico cansada para falar. O cansaço físico também, ele oscila um pouco, mas ele está muito menor e eu já estou sentindo que meu corpo está se recuperando. É isso, eu gravei esse vídeo para falar sobre a minha experiência, para falar que esse vírus não é uma gripezinha, não é mesmo. Vocês que já me acompanham sabem de toda a minha rotina de saúde, de bem-estar. Eu vou ainda gravar vídeos com os médicos que me ajudaram, com alguns deles. Eu fiz um tratamento que também é muito interessante, a ozonioterapia, que eu gostaria de falar com vocês. Quero gravar vídeos sobre a alimentação que eu fiz, a Ayurveda, que propagando a alimentação saudável, isso também é positivo. Isso não faz com que você não contraia o vírus. Também gostaria de agradecer muito a todos os médicos que fizeram parte aí desse processo, a minha família. Gente, foi engraçado demais. Eu no hospital e eu tive contato também, como eu falei, com os médicos da telemedicina, e por várias vezes me perguntavam também para o Eduardo se nós éramos profissionais da saúde pelo nível de informação que a gente tinha. E eu posso falar que a minha família é formada em Grey's Anatomy. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, de tanta informação que eles se cercaram, e a gente também, diante dessa confusão desse vírus que dá muito medo, mas que graças a Deus já deu tudo certo, porque minha recuperação já está praticamente 100%.